Olá, bem-vindos de volta. Este é o oitavo tutorial de introdução à programação em C Sharp. Nós, no último tutorial, ficámos parados na questão de o if. Como é que funciona o if? Estava a começar a introduzir isso no último tutorial e vou continuar agora a explicar o que é o if. O if tem uma estrutura deste tipo. If. Para se utilizar um if tem que se escrever primeiro if, isto é, direto, depois tem que se pôr um abre, um abrir, uma parêntese aberta neste sentido, fechar as parênteses e pôr um corpo do if. O corpo do if é declarado pelas chavetas e depois aqui dentro temos que pôr uma expressão que vai ser avaliada. Isto aqui não corresponde a nada. Eu vou começar a utilizar esta nomenclatura para definir a sintaxe da programação em C Sharp. Ou seja, aqui dentro tem que vir uma expressão. Se esta expressão for avaliada como verdadeira, o corpo do if é executado. Se for avaliada como falsa, o corpo do if não é executado e o programa salta tudo o que estiver aqui dentro, a nível de código, dentro desta secção aqui, que pode ter muitas instruções, e passa para a instrução a seguinte ao corpo do if. O if tem um conjunto de capacidades adicionais que pode ter, por exemplo, uma estrutura if-else, em que o que acontece aqui é que se esta expressão for avaliada como verdadeira, este corpo do if é executado e este corpo do else não é. Se esta expressão for avaliada como falsa, este corpo do if não é executado, contudo, o corpo do else é executado e depois o resto do programa continua. No caso anterior, era o if, o corpo do if que era executado, saltava o else e depois o programa continuava. Se for falso, salta o if e passa diretamente para o else. Ainda temos, por exemplo, o else if, que é outra expressão. Podemos pôr aqui expressão 2, que também tem que ter um corpo. Podemos ter vários else ifs a seguir a um if, todos eles com expressões que podem ser avaliadas. Os else ifs que vêm a seguir a um if têm um número ilimitado, eu posso pôr todos os que eu quiser. E aquilo que acontece é, ele avalia o primeiro if, se a expressão for falsa, ele passa para o primeiro else if. Ele avalia a expressão, se a expressão for falsa, ele passa para o else if seguinte e avalia se a expressão é verdadeira ou não e por aí fora. No momento em que ele encontra uma expressão que é verdadeira, o corpo desse if ou else if é executado e ele salta para fora destes ifs e else ifs todos e continua a execução do programa. Finalmente, podemos, se quisermos, adicionar um else, que só pode ser um, na cláusula de if, else if e else. Ou seja, quando utilizamos um if, o else if e o else são opcionais, pode ser só assim. O else if pode vir em mais do que uma vez, pode ser os else ifs que nós quisermos, um a seguir ao outro, e finalmente só pode vir um else. Só podemos ter um if no início e só podemos ter um else. Não podemos ter nem um else if, nem um else sem termos um if antes. Ele não entende isto. Compreendido? Ok, agora que já temos mais ou menos ideia da estrutura do if, temos que explicar melhor o que é que se passa aqui dentro desta expressão. Isto é um bocado difícil de explicar a fundo o que é que pode vir aqui dentro. Eu acho que vou deixar isso para o próximo tutorial. Neste caso vou só fazer um exemplo rápido de como é que podemos utilizar o if para controlarmos a execução do programa. Lembrando do tutorial anterior, aquilo que nós queríamos fazer era, caso
o resultado do parseamento deste conteúdo, desta string fornecida pelo utilizador, fosse feito com sucesso, ou seja, ele conseguisse extrair daí um número, ele devolve, nesse caso, um resultado true para esta variável. Ele, com base nesse resultado, queremos que ele calcule o quadrado do número, e caso ele não consiga obter o conteúdo numérico da string, ou seja, caso o utilizador forneça um conteúdo que não seja um número, nós queremos apresentar um erro ao utilizador. E como é que nós fazemos isso? Bem, nós sabemos que o result é um booleano. E dentro de um if, dentro da expressão de um if, o resultado da avaliação da expressão do if tem que ser sempre um booleano. E a forma mais simples de pôr lá é pôr um booleano diretamente, que é o caso desta variável. Esta variável é um booleano. Está var, que também é aceite, mas vou pôr aqui bool. É a mesma coisa neste caso. Eu vou explicar o tipo var mais à frente. Para já não é importante saber o que é que isto quer dizer. E o que é que isto faz? Isto diz o seguinte: se o result for verdadeiro, ou seja, se a avaliação desta expressão for verdadeira, como o result é verdadeiro ou falso, ele pode ser aqui verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, tu vais executar o que está aqui dentro, que é calcular o número, e o result só é verdadeiro se ele conseguir parsear o conteúdo. Caso contrário, vamos pôr aqui o corpo de um else, vais fazer um console.writeLine input format input wrong, por exemplo assim, format. Okay. Vamos experimentar este nosso pequeno programa e ver o que é que acontece. Ele está aqui à espera de input. Eu vou-lhe dar um texto, carregar Enter, e ele diz Input Wrong Format, e ele agora está aqui no console.readline à espera que eu termine o programa. Se eu carregar Enter, ele termina o programa. Se eu executar a nossa aplicação novamente e puser um 1, aliás, vamos pôr um 5 para ele calcular o quadrado deste número, ele dá-me 25. Dou-lhe um Enter e ele termina o programa. Ou seja, o nosso programa está a funcionar. No fundo, ele conseguiu fazer o cálculo do quadrado quando eu tinha que fazer e conseguiu apresentar um erro ao utilizador quando recebeu um conteúdo no formato errado. Isto para já é a estrutura mais simples do if e do else, na sua utilização mais simples. Nós agora, eu não sei quanto tempo é que eu tenho ainda para este tutorial, já deve ser pouco, mas eu agora quero dar atenção ao que é que pode vir aqui dentro de um if. Dentro de um if pode vir muita coisa. Bem, vamos deixar isto aqui para já porque isto está correto. Vamos dar atenção ao que é que pode vir dentro de um if. Dentro de um if, voltando novamente aqui, vamos pôr aqui um novo if, vai uma expressão. E o que é uma expressão? Uma expressão dentro de um if é algo que, quando avaliada, tem que dar verdadeiro ou falso. E que tipos de expressões é que nós temos? Nós temos a expressão mais simples de todas, que é true. Isto é sempre avaliado a verdadeiro. Temos false. Isto é sempre avaliado a falso. Depois temos, por exemplo, true ou false. Isto aqui estamos a utilizar, vocês ainda não viram, que é um operador lógico. Era aqui que eu queria chegar. São os operadores lógicos. Eu vou, já este tempo para este tutorial está quase a terminar, por isso eu introduzo aqui só o conceito de operador lógico muito ao de leve, e no próximo tutorial vou explicar melhor o que é que são operadores lógicos. Nós já conhecemos os aritméticos e vamos ver como é que eles podem ser usados a nosso proveito. Espero que tenham gostado. Até já.